Bom dia, pessoal. Aqui é o pastor Adriano da Igreja Internacional da Graça de Deus e nós estamos aqui no 16º dia aqui do nosso clamor pela sabedoria. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos ler o capítulo 16. Hoje é o dia 16, nós vamos ler o capítulo 16. 31 capítulos, Provérbios. Nós vamos terminar no dia 1º de maio. Como esse mês é de 30 dias, então no mês e 31 capítulos temos aqui em Provérbios, então nós vamos ler até o dia 1º de maio, e nós estamos aqui procurando participar às 7 horas da manhã. Se você puder também fazer um jejum por essa causa, então faça um jejum também por essa causa. Que causa? A causa da sabedoria, pedindo aquilo que ela é capaz de dar, que a gente possa receber aquilo que ela dá. Então aquilo que ela dá é uma mercadoria muito boa, né? Então nós vamos clamando por isso, nós estamos pedindo por isso, pedindo a Deus que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê conhecimento, que Deus nos abra os olhos para que o conhecimento seja suave a nossa alma. Então nós estamos pedindo aí nesse propósito, e eu acredito que Deus assim vai nos dar e vai nos abençoar e vai nos fazer crescer diante dele e diante dos homens, e aí então a nossa oração será agradável diante do Senhor, né? Então, como diz a Bíblia, né, aqui, como nós vamos ler daqui a pouco, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Então, que o nosso caminho seja agradável a Deus. Como que nós vamos aprender? Pela palavra. Nós vamos aprender pela palavra dele. Tá bom? Nós vamos começar a orar agora, pessoal. Um bom dia para todo mundo que está chegando, que já está participando conosco. E está aqui, irmã Esther está aqui, irmã Gardene, irmão Igor com a irmã Diana está aqui também. Um bom dia para vocês. E irmã Jovelita e o pessoal que vai entrando aqui. Vamos começar a orar, vamos começar a falar com Deus em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, meu Deus, então nessa peregrinação, nessa caminhada. Deus, tomara que a gente aprenda, Pai, alguma coisa. Tomara que a gente consiga, meu Deus, tirar alguma coisa, Jesus, aqui da fonte, meu Deus, da sabedoria. Pai, é muito triste a gente ter a oportunidade, Deus, de aprender, mas infelizmente não conseguir aprender. Mas nós queremos aprender, Deus, alguma coisa. Nós queremos receber alguma coisa, Deus, nessa hora. Nós queremos, meu Deus, então aprender alguma coisa neste momento. Algo, Jesus, que vá, meu Deus, então nos dirigir. Algo que vá nos ensinar. Algo que vá nos fazer crescer diante de Ti e diante dos homens. É o que nós te pedimos. Deus, dirija-nos, porque nós vamos entrar, meu Deus, naquilo que é do Senhor. E nós queremos somente aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos nos aventurar em algo que o Senhor não nos revelou, mas queremos estudar, Deus, lembrando também até de outras passagens da Bíblia, para a gente poder então, meu Deus, ter um entendimento daquilo que está dizendo aqui, daquilo que o Senhor já falou, para que aquilo que a gente vier, meu Deus, a estudar, venhamos então lembrar, que o Teu Espírito venha nos fazer lembrar, para que então, meu Deus, possa entrar no nosso coração a revelação, o entendimento, e assim, meu Deus, possa nos abençoar. E assim, Jesus, então vai nos abençoar, e eu creio que vai nos abençoar. Eu creio que vai abençoar cada pessoa que participar, meu Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Bom dia, vamos parar por aqui agora, e aí daqui a pouco a gente já volta aqui de novo, tá bom? Vamos abrir aqui no Provérbios 16,
e nós já vamos começar a ler aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então o homem sempre prepara, né? Então ele deve preparar. As preparações do coração, eles são normais, né? É normal a gente preparar, a gente tem que preparar. Nós precisamos preparar. É até ruim que a gente não prepare nada, né? Que a gente não tenha nada em mente. Não, é bom a gente preparar sim. Mas não se esquecendo que a resposta, ela vem do Senhor. A resposta é da boca. A resposta da boca vem do Senhor. Então o versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ele avalia o espírito, como diz a outra tradução aqui. Então ele avalia. A Bíblia Sagrada diz que, é até uma passagem bem conhecida, né? Quando o sobrinho de Abraão, Ló, ainda estava com o tio, então Abraão, já acabou que a criação de animais que eles tinham já não dava mais para eles permanecerem no mesmo lugar. Aí então o Abraão então disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia Sagrada então diz que o Ló, ele olhou para aquilo que era mais, aquilo que iria dar mais lucro, aquilo que iria dar mais vantagem. Ele não se atentou para o Senhor, que pesa os espíritos, né? Aqui diz que todos os caminhos são limpos aos olhos do homem, mas o Senhor pesa os espíritos. Ele pesa, e aí então a gente sente no coração também aquilo que Deus vai falando. E a gente sente no coração, principalmente também examinando, né? Vendo com os olhos. E como o temor do Senhor está no nosso coração, então a gente fica mais fácil para a gente poder então discernir entre o que é bom e o que não é. Mas a Bíblia fala que o Ló não teve esse cuidado e acabou indo para quase morrer, né? Como ele não examinou segundo a fé, ele quase morreu lá. Se não fosse lá o Abraão e a fé dele, ele teria morrido. Então no versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Na outra tradução diz assim, ó: consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Tenha um propósito de servir a Deus com tudo que você faz. Que tudo que você vier a fazer seja consagrado. Então consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Faça para Deus. Como diz lá em Colossenses capítulo 3, lá, fazendo tudo como ao Senhor e não aos homens. Então consagre. No versículo 4, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Ele é dono de todas as coisas. Ele não perde nunca. No versículo 5 diz: abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Então o soberbo, né, como diz aqui, na outra tradução diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida eles serão punidos. Mas Deus ama aquele que é simples, né? O sacrifício para Deus é um coração contrito, né? Um espírito quebrantado. O versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal.
Então, pela misericórdia, pela verdade, e somente a verdade é que purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O 7. Sendo os caminhos do homem, né? Como eu já falava antes de começar aqui a leitura. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Como é que nossos caminhos são agradáveis a Deus? É pelo entendimento, né? E é pela prática da palavra, pela prática daquilo que a gente aprende. Então o nosso caminho é agradável. A gente não consegue ser agradável a Deus de outra maneira. A gente só consegue ser agradável a Deus pela palavra dele. A Bíblia Sagrada diz: o meu louvor virá de ti na grande congregação. E aí o versículo 8 diz: melhor é o pouco com justiça, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Então é melhor então isso. No versículo 9 diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aí aqui no versículo 1 diz algo, quer dizer, parecido no mínimo aqui, né? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Aí o versículo 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então quando a gente, dá para lembrar aqui, lá do Evangelho de Mateus, quando a Bíblia Sagrada diz que o José, que era desposado com Maria antes de se ajuntarem, a Bíblia Sagrada diz que, e ele já, quer dizer, ficou sabendo então que a Maria estava grávida, tomou um susto, né? Puxa, mas a gente não teve relação, não teve nada, como é que você está grávida? Então a Bíblia Sagrada diz que ele pensou em deixá-la secretamente, como ele era justo, né? A Bíblia Sagrada diz que ele era justo. Então, como era justo, pensou em deixar sem difamar ela, né? Também ela era sujeita à morte, por traição, por adultério. Então, quer dizer, apedrejamento, coitada. Como a amava muito, então aquilo deve ter sido muito triste para ele, né? Mas é engraçado que mesmo ele passando por aquela situação de traição, né? Que não foi traição, mas quem é que vai acreditar que é do Espírito Santo a gravidez que a mulher tem? Ah, do Espírito Santo. Ah, que bonito. Quem é que vai acreditar nisso? E aí a Bíblia fala que ele então, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mas aí então, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, lá no versículo 20, a Bíblia fala: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho. E ela dará à luz um filho. Esse rapaz deveria ter muita comunhão com Deus, né? Porque depois lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ah, puxa vida. Isso aqui, quem é que iria fazer isso daqui? Fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não teve relação com ela, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Puxa, esse homem então, ele era realmente o caminho dele, né? Porque o versículo 7 diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. O caminho desse rapaz aqui, né? E aí no versículo onde é que a gente leu aqui? No versículo 5, né? A abominação é para o Senhor todo soberbo, todo altivo de coração. Esse rapaz com certeza não era. Então quer dizer, vamos ler o versículo 10. Não, no versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho,
mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, a intenção do José era ir embora, mas Deus não deixou. Que bonito, né? Deus mandou ele ficar ali e abençoou ele. Então Deus dirige os passos da pessoa de bem. No versículo 10 diz assim: adivinhação se acha nos lábios do rei. E não se esqueça, meus irmãos, Deus dirige os passos do humilde, não do soberbo. Soberbo não. Soberbo é aquele que é o dono dos seus próprios caminhos. Ele quer fazer a sua própria vontade. Ele é soberbo. No versículo 10 diz assim: adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Então, adivinhação se acha na boca do rei. Acho que podemos dizer até que a revelação a gente acha na boca do rei, né? Então, no versículo 11 diz assim: o peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Então o peso e a balança justas são de Deus. Então nós temos que buscar por isso. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Aí a outra tradução diz: todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Então nós temos que ter este entendimento. Quando fala pedras da bolsa aqui, também eu lembro do Davi, né? O Davi tirou umas pedrinhas da bolsa lá para poder derrubar um gigante. Mas a verdade é que os pesos são feitos pelo Senhor. Mas para quê? Para poder fazer justiça, né? O juiz está lá sentado no tribunal, fala do juiz da terra, do juiz humano. Ele está lá com os pesos da bolsa feitos pelo Senhor para poder fazer justiça. E se ele então fizer diferente? Aí já não é o contentamento para ele, com certeza. No versículo 12 diz assim: abominação é para os reis o praticarem a impiedade. Então quer dizer, abominação para os reis é o praticarem a impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono, que é o trono do Senhor também. Toda autoridade é constituída por Deus. Então eles devem praticar a justiça porque é com ela que se estabelece o trono. No versículo 13, os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O versículo 14, o furor do rei é como um mensageiro da morte. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então no versículo 15, na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. É lógico, tem o rei dos reis, que é o Senhor Jesus, tem os reis da terra, né? O qual então podem resplandecer a glória de Deus com sabedoria, com justiça. Então no versículo 16 diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. Mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A outra tradução, então, diz assim, a vereda do justo evita o mal, nós evitamos o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então ele evita o mal e ele consegue, né? Ele acaba evitando o mal. Ele se guarda do mal. Ele não entra por nenhuma vereda do mal. Olha o versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Nunca seja isso. Olha o que diz aqui a outra tradução. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, tome cuidado. No versículo 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. É melhor ser humilde de espírito com os mansos. Não sei se cabe aqui, mas há um certo tempo atrás,
eu estava conversando com um rapaz que ele falava a respeito dele, né? Da vida dele. Não, eu sou besta, é por isso que as pessoas me fazem assim. Realmente, a gente não pode ser besta, não. Mas se o que ele estava tentando dizer é que ele era humilde de espírito, que às vezes só Deus pode sondar o coração e as palavras às vezes não conseguem, a gente não consegue então, a gente não consegue às vezes, sei lá, transparecer ali, a gente não consegue traduzir em palavras aquilo que a gente às vezes pensa, mas é melhor ser humilde de espírito com os mansos, pelo menos é o que a Bíblia Sagrada diz, do que repartir o despojo com os soberbos. Eu vou me juntar com os soberbos, não vou não. Então quer dizer, no versículo 20, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Olha a outra tradução. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Com cuidado. E é feliz aquele que confia no Senhor. Meus irmãos, examine a Bíblia Sagrada. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. E é feliz aquele que confia no Senhor. Confie em Deus. Confie, vale a pena confiar no Senhor. No versículo 21. O sábio de coração será chamado prudente. E a doçura dos lábios aumenta o ensino, né? O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio, é a outra tradução aqui, ó. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Como é bonito, né? A gente meditar aqui. Versículo 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Mas a instrução dos tolos é a sua aqui nessa tradução diz é a sua estultícia. Na outra tradução diz o entendimento é fonte de vida. É a revelação de Deus, é aquilo que nós aprendemos. É fonte de vida para aqueles que o têm. Ele tem, meu irmão, e ele fica seguro. Quem tem está em segurança. Mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Olha o 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. É o coração do sábio. A gente não quer ser melhor do que ninguém, não. É sabedoria para nós. Nós somos os maiores beneficiados. Se o teu coração for sábio, você vai ser o maior beneficiado. Não é para brigar com ninguém, não. É simplesmente para poder instruir a nossa boca. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Coisa é muito profundo, né? Deixa eu ler a outra tradução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Meu irmão, não é pouca coisa não. A palavra de Deus não é pouca coisa. As palavras agradáveis, elas são doces para a alma, né? A alma se alegra e trazem cura para os ossos. Vai trazendo cura para a vida, vai restaurando tudo, vai transformando tudo. Vai sendo um remédio mesmo, é um remédio poderoso, né? No versículo 25, há caminho que parecem direito ao homem, mas o seu caminho, o seu fim, são os caminhos da morte, né? Como eu falava lá do Ló, quando ele escolheu um caminho, quase morreu, simplesmente porque achava que aquele caminho ia dar mais dinheiro, né? Então esse caminho aqui vai dar mais dinheiro. Então quer dizer, mas há caminho que parece reto ao homem, mas o final conduz à morte. As pessoas geralmente não pesam isso, né? Não tem a palavra de Deus para poder pesar também. No versículo 26 diz assim: o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Vamos ler a outra tradução. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. Mas é sempre bom a gente orar a Deus, né? Uma vez eu conversava com um pastor que ele falou, né, que uma vez ele deu um conselho para um irmão da igreja. Um irmão trabalhava de segunda a domingo. Aí ele estava conversando com o irmão e tal. Você não vai na igreja domingo, né, meu irmão? Não, pastor, não tenho tempo. Eu trabalho de segunda a domingo.
E o pastor sabia que ele era o dono do próprio comércio dele. Mas você não é o dono do seu comércio? Sou. E por que não estou falando para ninguém fazer isso, não? É só um testemunho só. E aí o pastor virou para ele e falou: por que você não dá o domingo para Deus? Por que você não folga no domingo? Não, eu tenho que ganhar dinheiro e eu tenho que pagar. O domingo é muito bom. O domingo eu pago o aluguel. O domingo tem domingo que eu pago o aluguel lá do salão lá. Onde eu pago o aluguel do imóvel. Você não pode pagar em outros dias, não? Não, domingo é muito bom. Mas não existe outros dias? Não, existe. Então, por que você não consagra a Deus o domingo? Aí o pastor de repente teve uma direção e falou assim: qual que é o pior dia para você? Qual que é o dia assim difícil, assim que você acha mais difícil? Ah, pastor, um dia que eu acho muito difícil é a quinta-feira. Aí falou: então tá bom, meu irmão. Você fecha no domingo e quinta-feira Deus vai abençoar. E o pastor foi usado por Deus, né? Lógico, a gente não vai fazer isso. A gente não é dono da vida de ninguém. A pessoa faz com Deus, a pessoa se alegra, trabalha. E aí o irmão então levou a sério. Ele levou a sério. Falou que domingo ia passear com a família e tal, coisa que não fazia, e depois ia para a igreja. Ia louvar a Deus. Ou então ia de manhã e depois ia passear com a família, coisa que não fazia nunca. Não levava os filhos para passear, não viajava, não fazia nada e tal. Só queria ganhar dinheiro. Então quer dizer, aqui diz então, no versículo 25, né? Não, no versículo 26, o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. E aí então depois ele falou com o pastor lá: olha, pastor, a quinta-feira para mim que era mais difícil, eu já estou pagando o aluguel de sobra. E ele falou que depois ele fechou, mas foi uma direção que o pastor sentiu no coração de dar para ele. Então tá bom, o trabalhador trabalha para si mesmo, que sua boca o instiga. No versículo 27 diz assim: o homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Então, o homem vão, né, cava o mal, nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Deixa eu ler a outra tradução aqui. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. Isso aqui é muito profundo, né? Versículo 28. O homem perverso levanta a contenda. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Então vamos ler de novo a outra tradução. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. A gente não pode ser pessoa perversa, não. Uma vez eu estava conversando, eu já falei até aqui, não sei se eu falei na igreja lá ou já falei aqui no Provérbios aqui. Mas uma vez eu estava conversando com uma moça lá da igreja, e o marido dela traiu ela, foi morar com outra pessoa e tal, e agora a criança dela vai então passar os finais de semana na casa do pai, lá com a madrasta, que é a pessoa então que sabia que ele era casado e tudo, mas acabou se relacionando com ele e vive com ele até hoje. Olha que situação, né? Mas eu falei para essa moça, eu falei: olha, se você começar a falar mal do pai da sua criança, você vai gerar na sua criança um ódio, uma ira, e você vai separar grandes amigos aí, porque a sua filha vai ser um grande amigo do seu ex-marido aí, do pai dela. Então quer dizer, você vai ter duas situações. Você vai ter a situação que o marido foi embora, e você vai ter a situação de que a sua filha, no caso a criança lá, vai ser uma pessoa irada, uma pessoa cheia de ódio com relação ao pai. Não, a dor é sua, então suporte ela, sustente ela. Não queira que o mundo todo, né? Tem gente que quer que o mundo todo sofra a dor dele. Não, eu quero que o mundo todo sofra a minha dor. Não, eu estou sofrendo, tem todo mundo sofrer junto. Vou ligar para todo mundo e vou agora então, vou levantar contenda, vou levantar briga. Então o homem perverso levanta contenda. Não, a pessoa sofreu algo, mas não é perverso não. Tem gente que não é perverso. Então quer dizer, e o difamador separa os maiores amigos. Não é para separar os maiores amigos, não. O versículo 29 diz assim: o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Tem que tomar cuidado com o homem violento, né?
Tem gente que é violento. Ele convence, né? Aqui na outra tradução diz: o violento recruta o seu próximo, ele levanta mais pessoas, parece que é enviado do inferno mesmo, e o leva por um caminho ruim. No versículo 30, fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios efetua o mal. Está falando do homem violento aqui ainda. Fecha os olhos para imaginar perversidade. Tem gente que fecha os olhos, né, para poder imaginar perversidade. Como é que pode maquinar o mal? Como é que pode tramar? Como é que pode fazer? Não, eu vou fazer pessoalmente, vou fazer pelo Facebook, vou mandar pelo WhatsApp, vou matar pessoalmente. Não, a gente não pode fazer isso não. Fecha os olhos para imaginar perversidades. Mordendo os lábios, efetua o mal. Não, para com isso. Versículo 31, coroa de honra são as cãs, né? Olha aqui no versículo 31. Coroa de honra são os cabelos brancos, achando-se elas no caminho da justiça. Então quer dizer, cabelo branco pode ser motivo de vergonha para quem quer que seja, mas para a Bíblia Sagrada não. Os cabelos brancos às vezes não conseguem nem emprego mais, né? É triste. Uma nação que não dá valor aos seus idosos, é triste, né? Que não tem respeito pelos seus idosos, mas nós temos que respeitar e temos que nos respeitar também, porque todo mundo vai ficar com isso. Então, coroa de honra, no versículo 31, na outra tradução, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Então, coroa de honra são os cabelos grisalhos, achando-se eles no caminho da justiça, porque se não for no caminho da justiça, é vergonha. É uma pessoa de idade que está fazendo coisa errada. É uma pessoa de idade que deveria ser o exemplo de todos, não ser uma vergonha, uma tristeza para a família, para si mesmo, para a sociedade, que às vezes está cometendo atrocidades lá, às vezes cometendo atrocidade até contra a própria família, contra crianças, pessoas inocentes. Aí não. Aí no versículo 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o valente. Olha, isso aqui é importante. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, um propósito maior da nossa vida é governar o nosso espírito. Não é nem tomar uma cidade, mas é governar o seu próprio espírito, a sua própria vaidade, as suas próprias vontades, as suas próprias ansiedades. É conhecer a si mesmo, né? Como diz o psicólogo lá. Então, quer dizer, conhecer a si mesmo. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o homem paciente, né? Na outra tradução diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Olha que coisa! Mais vale controlar o seu espírito do que o conquistar uma cidade. Tem gente que não dorme, né? Não consegue controlar o espírito. Não, é a nossa luta, controlar o espírito. Olha o versículo 33. A sorte se lança no regaço, né? Porque o homem toma a decisão. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a força, que as pessoas não se lembram disso. Muitas pessoas não se lembram disso. Elas não se lembram. Eu já vi muitas pessoas falando: olha, modéstia à parte, eu trabalhei bastante para ter isso. Acordava 4 da manhã, não foi sorte não. É verdade, não foi sorte, pode ser que a pessoa trabalhou, mas a sorte se lança na disposição. Mas do Senhor procede toda a força, toda a disposição, todo o poder, toda a capacidade procede do Senhor. Então na outra tradução diz: a sorte é lançada no colo. Olha que coisa. Essa outra tradução aqui, né? A sorte é colocada no colo, parece que cai no colo. Já ouviu alguém dizer? Fulano parece que caiu no colo, né? Caiu no colo de fulano. Mas a decisão vem do Senhor. E aí, meus irmãos, caiu no colo, né? Como diz aqui. A sorte é lançada no colo, caiu no colo. Mas a decisão vem do Senhor. Então a gente ora para ver se é de Deus mesmo. Ah, caiu no colo, é meu, é de Deus. Não digas precipitado, é do Senhor, né? Não digas precipitadamente, é de Deus. Vamos orar agora, pessoal. Hoje eu demorei um pouquinho mais, mas acho que foi bom aqui o estudo aqui. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus agora em nome de Jesus. Pai, são 40 minutos quase. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade.
que outras pessoas tenham essa oportunidade também. Que outras pessoas também tenham essa oportunidade de aprender. Que a gente tenha aprendido alguma coisa, Deus. Que a gente não venha falhar no entendimento e nem procurar, meu Deus, entender aquilo que a gente não entende. Porque quem nos faz entender é Deus. Jesus, muito obrigado. Que entre no coração de cada pessoa e que o Senhor nos afaste da soberba, da prepotência, porque esses infelizmente serão destruídos. Mas que a gente confie no Senhor e que a gente consagre a Deus tudo aquilo que a gente faz, Deus. Que nós venhamos consagrar ao Senhor tudo aquilo que a gente faz, em nome de Jesus, e assim o Senhor então vai nos abençoar. Jesus, nós consagramos o trabalho, Pai. O trabalho é para Ti, Senhor. O trabalho, meu Deus, é para que o Teu nome seja louvado. A família, a fé, o nosso caminho. Meu Deus, tudo aquilo que nós fazemos é a mulher que está grávida e que já apresenta a sua criança a Ti. Meu Deus, é consagrado a Ti, Senhor. É apresentado a Ti, Deus. Que o Senhor então coloque a Tua mão e vá adiante e abençoe o propósito do coração. É a pessoa que às vezes tem um desejo, Pai, de ter a própria empresa, de fazer algo. Meu Deus, de tomar uma decisão. A sorte se lança, Pai, no regaço. Mas a disposição vem do Senhor, Deus. Então dá disposição, dá capacidade, dá força, dá saúde para a pessoa fazer. Meu Deus, do homem são as preparações do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. Nós colocamos diante de Ti agora, e que o Senhor venha confirmar, Deus, ou não, segundo o Teu propósito e a Tua vontade. Deus, eu oro agora, Pai, eu repreendo todo o mal que estiver sobre a vida dessas pessoas, meu Deus, causada na saúde, causada, meu Deus, na família, na vida financeira, em qualquer área da vida. Meu Deus, eu repreendo, eu oro agora, e eu digo mal, vai embora agora, em nome de Jesus, Pai. E muito obrigado, nós mandamos a bênção para quem está precisando, para quem está internado, para quem está entubado, para quem está, meu Deus, precisando de uma libertação, de cura. Nós mandamos a bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Terminamos aqui, tá bom? Estamos passando da hora. Deus abençoe. Nós então terminamos por aqui. Amanhã, hoje a gente volta ainda. Nós vamos estar na igreja. O pessoal já vai estar abrindo agora daqui a pouquinho, às 8 horas. E nós então estaremos chegando logo em seguida aí. E as irmãs já começam o culto lá para mim. E depois a gente já vai chegando logo em seguida, tá bom? Então, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, mas 6 da noite antes eu coloco aqui uma transmissão aqui pelo Facebook. Que Deus abençoe vocês e nós estamos vivendo dias gloriosos, né? Pode ter certeza disso, que para quem serve a Deus não temos tempos difíceis, não. Temos tempos simplesmente de meditar mais, de aprender mais, meus irmãos, porque a Bíblia fala que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, né? É a fome de Deus, é aquela fome de Deus, né? E tal. Quando a pessoa está doente, a pessoa parece que fica sem fome, né? Perde o apetite. Não, nós não estamos doentes não, meus irmãos, né? E é a doença espiritual. Parece que a gente perde o apetite por Deus, perde aquela fome, né? De estar na casa de Deus. Não, a gente não está enfermo não, está amarrado. Nós estamos com fome, meus irmãos. Nós estamos querendo mais de Deus, queremos aprender mais de Deus. Não, isso é mal, né? A falta de apetite. O que está acontecendo? Tá sem apetite, a pessoa está sem apetite. Não, está errado. Não quer dizer, meus irmãos, não, a gente tem que se fortalecer. Quando eu era criança, estava sem apetite, toma aí um biotônico Fontoura, lembra? Né? Biotônico Fontoura. Então, quer dizer, a minha mãe dava lá pra gente quando era criança. Tá sem apetite, só quer comer salgadinho só. Não quer dizer, só quer assistir novela, só quer assistir, não. Toma um biotônico Fontoura aí, meu irmão. Só quer assistir novela, só quer ficar sem orar. Né? Não quer ler a Bíblia? Não, a gente estamos com apetite, querendo ler, queremos buscar mais de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, estaremos na igreja o dia todo lá hoje. Se você tiver alguma doação, meus irmãos, leve para a casa do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que a casa de Deus é sustentada assim, né? Então quer dizer, levai todos os dízimos à casa do tesouro para que haja pão, para que haja mantimento na igreja. Qual é o mantimento? A palavra, é o que sustenta o mundo, é a palavra de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até mais tarde, 6 da noite nós estaremos também pelo Facebook aqui, estaremos na igreja lá o dia todo, em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe, meus irmãos.